Atitudes para um de 2017 que agrade a Deus. Abre aí a tua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12. Diz assim: quanto mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, isso é, em nome de Jesus, que vocês cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrada, não dominado pelas paixões dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santificação ou santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos de toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos que vocês cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com suas próprias mãos, como nós o instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos daqueles que de fora não dependam de ninguém. Como eu falei para vocês, sempre quando a gente chega no final do ano, a gente fica meio assim pensando, no que passou. Muita gente faz pactos no final do ano na virada. Não sei quantos já fizeram isso, eu já fiz. Você quando está lá, 3, 2, 1, eu prometo. Parece até os embaixadores do rei aqui dos batistas. Aí você faz várias promessas. Mas aí, eu não sei quantos de vocês, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, será? O que será que esse ano reserva para mim? O que será que eu vou viver? Será que eu vou cometer os mesmos erros do passado? Um dos maiores equívocos que principalmente o cristão pode cometer é quando ele tenta ele mesmo resolver os seus problemas. E às vezes quando a gente, como cristãos, a gente nessas viradas de ano, ou num momento especial, a gente define, decide que a gente não vai cometer determinados erros, a gente fica tentando se esforçar para que a gente não cometa esses erros. Só que, como cristãos, e seguindo as orientações de Cristo, esse tipo de prática, se você a pratica, é bem provável que você vai se frustrar lá na frente. Porque quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, a nossa vida quem manda? Jesus. Quem coordena tudo? Jesus. É Deus, é Jesus que coordena tudo. Então eu separei até um texto aqui, de 2 Coríntios 5,15. Diz o que lá? Já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ainda não cheguei nem na mensagem propriamente dita, mas eu queria deixar isso aqui guardado para vocês, para nós. Tudo que você for planejar, tudo que você for fazer para o ano que vem, as situações que você planeja aí vencer, poxa, Michel, tem um negócio aí que está me perturbando há muito tempo, esse ano eu vou tentar resolver isso aí. Coloca Deus nesse negócio, para que você não se frustre, porque quando você coloca nos seus projetos, quando você coloca nos seus sonhos Deus em primeiro lugar, Senhor, está aqui, as coisas acontecem. Olha um outro texto de Gálatas 2,20, o que fala lá? Já estou e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha lá, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Isso deve ser algo que norteia a nossa vida nesse ano de 2017. Quando a gente fala de seguirmos, né, de fazermos coisas para que a gente tenha um 2017 que agrade a Deus, nem sempre, escuta isso que eu vou te falar, nem sempre fazer coisas que agrade a Deus vai fazer com que você viva uma vida, digamos assim, que não haja frustrações. Vou repetir. Nem sempre você viver uma vida que agrade a Deus vai fazer com que você viva um ano de 2017 sem problemas. Por quê, gente? Porque Jesus, uma vez, ele falou um negócio interessante. Quando ele estava conversando com os discípulos, ele falou assim, olha, a amizade com o mundo é o quê? É inimizade com Deus. Quando você começa a querer viver uma vida que agrade a Deus, você vai conflitar, vai entrar em conflito com esse mundo que a gente vive. Por isso que eu queria conversar com vocês, dentro desse texto aqui, antes de entrar em 3 pontos só, eu queria que vocês antes, sempre quando a gente sempre conversa isso na IBD, sempre quando nós formos ler um texto bíblico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar entender o contexto histórico disso aqui, para que a gente não interprete o texto errado. Porque se nós interpretarmos o texto errado, o que vai acontecer? Nós vamos aplicá-lo erradamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, sempre quando a gente for ler um texto, é ver, poxa, que texto é esse? Quem escreveu, como, quando, qual era a situação da época? Vamos lá. Quem escreveu esse texto aqui? Paulo. Paulo escreveu a essa igreja. Paulo estava nessa segunda viagem. Paulo parte lá de onde hoje é a Síria, ele dá a volta lá na Ásia Menor, e ele passa por um lugar chamado Filipos. E acontece um fato interessante ali em Filipos. Lembra do carcereiro? Que ele é preso juntamente com Silas, que também é conhecido como Silvano. Então, quando você olhar lá na Bíblia, lá o parceiro de Paulo, Silvano, é o Silas. E eles passam uma situação constrangedora lá, mas Deus dá um livramento. Há salvação na casa do carcereiro, a família dele toda se salva, quando eles ouvem o Evangelho de Cristo. Paulo, então, tem que sair correndo de Filipos. Aí, o que Paulo faz? Sai de Filipos e chega numa cidade portuária chamada Tessalônica. E ali, Paulo, ele se estabelece numa casa de um cristão chamado Jason. Se você quiser saber detalhes dessa história da carta de Tessalonicenses, você olha ali em Atos 17, 18, vai olhando por ali que a história acontece ali. Só que Paulo ali, ele fica um pouco tempo só. Ele começa a falar do Evangelho, começa a pregar o Evangelho de Cristo, aí o que acontece? Aquilo começa a causar problema naquela região. Os judeus da região ali, juntamente com as pessoas que não eram judeus, né, as pessoas que viviam ali, elas começam a se chatear com Paulo por causa da pregação do Evangelho. E eles começam a arrumar situações para poder, de alguma forma, prender Paulo, enfim, apedrejá-lo, enfim. Paulo percebe isso, o que Paulo faz? Parte em retirada. Paulo tem que fugir daquele lugar. Paulo estava juntamente com Silas, que é o Silvano, e com o pastor Timóteo, parceiro dele também de missões. Eles saem de lá. Aí eles vão para uma cidade chamada Bereia. Lembra do texto que fala dos bereanos, lá em Atos 17? E ele chega lá em Bereia e começa a pregar o Evangelho ali também. Aí sabe o que acontece? O pessoal que arrumou confusão em Tessalônica sai de Tessalônica e vai até Bereia. E começa a causar uma situação com o povo de Bereia, falar, esse cara estava lá em Tessalônica, ó, isso aqui. E começa a querer arrumar uma confusão ali também. Aí o que Paulo faz? Sai de Bereia também. E Paulo vai para Atenas, na Grécia, e depois ele vai para Corinto, e fica ali sozinho ali em Corinto. Passa-se um tempo, Paulo pede para Timóteo ir até Tessalônica. Fala assim, Timóteo, vai lá, e vê o que está acontecendo com o povo lá e me traz informações. Timóteo volta, fala, Paulo, o povo precisa ser doutrinado, porque o povo, ele conheceu o Evangelho, o básico do Evangelho, só que tem muita coisa que o povo está com muita dúvida. Sabe por quê, gente? O que acontece ali em Tessalônica? A gente está falando de uma cidade portuária, uma cidade influenciada pela cultura greco-romana,
Então a região, ela era muito promíscua. A forma de promiscuidade sexual era muito grande ali. Era uma cidade pagã. Imagina, pensa aí, tenta raciocinar. Uma região onde Deus estabelece uma igreja, através do apóstolo e dos seus missionários. Ele coloca uma igreja lá, no meio de um lugar totalmente, digamos assim, diferente da cultura cristã. O povo lá era um povo extremamente idólatra e extremamente pervertido sexualmente. Para vocês terem uma ideia, o padrão de moral que o povo de Tessalônica, que os pagãos daquela região tinha, vamos dizer assim, digamos assim, a menor prática que aquele povo tinha, seria uma das piores práticas dentro do cristianismo. Vamos supor que ele lá em Tessalônica falasse assim, ó, isso aqui que a gente pratica é bem normal para a gente, é bem tranquilo. Para o cristianismo era algo gravíssimo, para você ver o padrão moral que aquela cidade vivia. Era a situação daquela época. Por que eu estou pegando esse texto aqui para falar para vocês? Quando eu falo princípios, atitudes, para que a gente tenha um 2017 que agrade a Deus, eu não sabia, eu não cheguei a ler essa parte aqui do texto. Mas em cima do capítulo 4, eu não tinha percebido isso. Olha que eu li o texto várias vezes, mas eu não li esse títulozinho que algumas Bíblias colocam. Vivendo para agradar a Deus. Eu não me inspirei nisso aqui, mas eu coloquei o nome exatamente, bateu com o título que colocaram aqui. Porque Paulo, quando ele escreve para o pessoal de Tessalônica, ele estava muito preocupado com aquele povo. Porque era um povo que conhecia o Evangelho, eram novos na fé, e eles estavam inseridos num contexto muito diferente do cristianismo. Certamente Timóteo deve ter falado, Paulo, olha só, você precisa falar de alguns assuntos aí, porque... E exatamente a carta de Tessalonicenses fala muito sobre vários aspectos. Eu peguei só esse capítulo 4, de 1 a 12, porque ele fala de alguns itens aqui, a gente vai conversar. A nossa realidade não é diferente. Vocês já repararam como que está o mundo hoje? Vocês já repararam como os valores estão invertidos? Já repararam como que o cristianismo hoje, ele choca literalmente com as coisas que as pessoas falam hoje que é natural? Para pensar aí, medita nisso. É isso que eu quero que vocês pensem, que vocês mergulhem nisso que está escrito aqui e se coloquem como ouvintes de Paulo. Os conselhos que Paulo deu para esse povo aqui, para esse grupo aqui nessa época aqui. Se você for olhar, por exemplo, a santidade na prática foi o primeiro item que Paulo chamou a atenção aqui. Quando nós falamos, por exemplo, de diferenças entre aquilo que Deus te ensina e o que o mundo prega para você, isso choca. Isso há um constante, digamos assim, uma quebra de braço constante entre os princípios cristãos e aquilo que o mundo prega hoje. Você percebe que os valores foram invertidos. Os jovens hoje na escola nunca foram tão confrontados através dos seus princípios. Vocês podem perceber a avalanche de mudança de pensamento. O mundo aí fora fala que isso é progresso. Muitas pessoas falam, não, estamos no século 21, não, é um novo milênio. Esses são pensamentos retrógrados, são pensamentos atrasados, são pensamentos arcaicos. Escute uma coisa, gente. Princípios cristãos, baseados na doutrina de Cristo, são inegociáveis para você. O mundo hoje, ele muda muita coisa, mas isso é inegociável. Quando você vê, por exemplo, Paulo chamando a atenção daquele povo ali, e falando assim, olha, irmãos, ele até elogia no início, lá no versículo 1, agora eu peço a vocês, exorto vocês em nome de Jesus, ele fala assim, que vocês cresçam nessa habilidade de conviver cada dia mais, pois vocês conhecem os mandamentos que temos autoridade no Senhor Jesus que lhes demos. Vocês aqui, muitas pessoas que nos ouvem, já conhecem muito da palavra de Deus, já sabem o que Deus se agrada,
Eu costumo falar essa frase, que é uma frase que eu aprendi e nunca mais esqueci. Você não pode dizer que a sua vida agrada a Deus se você não souber do que Deus se agrada. Muitas pessoas hoje falam assim, eu amo Deus, adoro a Deus, a minha vida bate com que Deus, não, mas isso aqui e tal. Querido, você só pode dizer que isso que você está fazendo é algo que Deus está assinando embaixo, se você souber se realmente é isso que Deus gosta ou não, aprova ou não. E onde nós vamos conhecer isso tudo, gente? Na palavra de Deus, nos conselhos que Cristo deixou através da sua palavra. E o primeiro item que Paulo fala aqui é o seguinte, versículo 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Quando eu botei aqui, santidade na prática, é porque a gente vê muito questão, a santidade, sim, ser santo e tal, mas o que é ser santo? Separado da corrupção desse mundo que a gente vive hoje. Quando a gente fala sobre o reino de Deus em paralelo com o reino do império das trevas, há um conflito constante, ideias, e a batalha toda é aqui, na nossa mente. É aqui que é a batalha. É aqui que os pensamentos vêm. É aqui que te deixa frustrado. É aqui que te entristece. É aqui que fica... E você, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E Paulo, ele fala assim, sejam santificados, isso é, separados. Abstenham-se. O que é abster-se? Negar, fugir, afastar. Abstenham-se de toda imoralidade sexual. Algumas Bíblias aí devem estar prostituição, não é isso? Eu não gosto muito de citar termo em outras línguas, mas faz-se necessário aqui porque esse termo ele vai lembrar vocês de alguns assuntos. No grego aqui, imoralidade sexual é uma expressão chamada porneia. Porneia. Porneia no grego, sabe o que significa? Não só prostituição, mas todas as práticas sexuais ilícitas. Michel, comparado a quê? Princípios cristãos. Masturbação, prostituição, isso é a venda do teu corpo, adultério, fornicação, relacionamento extraconjugal, relacionamento fora do casamento, relacionamento entre parceiros de mesmo sexo, sexo com animais, bestialismo, sexo com pessoas mortas, que eu esqueci o nome agora, enfim, é todo um conjunto de práticas sexuais ilícitas, porneia. Tem até termos hoje em dia que faz lembrar, né? Pornografia, vem dessa expressão aqui. Então, Paulo, ele lembra da situação em que o povo de Tessalônica está inserido, e nós estamos inseridos numa situação muito semelhante. Nós vivemos hoje uma situação muito complicada, onde o mundo hoje fala que coisas que Cristo diz que é errado, que a palavra de Deus condena, hoje, o mundo que nós vivemos, a sociedade que nós estamos inserindo, ela fala, não, isso é legal, isso você pode fazer. Uma vez eu ouvi falar que numa escola estava sendo distribuída uma cartilha em que ensinava crianças de menos de 6 anos de idade a se masturbarem, para que elas pudessem conhecer-se sexualmente. A coisa está acontecendo muito cedo. Antigamente, algumas coisas não eram faladas, hoje já é faladas assim abertamente. Eu vou soltar um vídeo ali, só para que vocês possam perceber. O primeiro vídeo é de uma novela de 1985, o áudio não está muito bom, mas vai dar para perceber. Vê se o áudio está legal, solta aí. Você não gosta da Paula? Você também não gosta da Paula? Não vai dar para entender, eu imaginei que não poderia dar para entender. Vamos demorar pra gente se casar. Até aí, dá uma pausa aí, porque não vai dar para ouvir. Só a gente casada. O que acontece? Isso aqui é uma cena da novela A Gata Comeu, de 1985. Essa novela é uma discussão entre o pai e os 2 filhos.
E um dos filhos não gosta da namorada do pai, que ele já está noivo e ele vai casar. A novela toda gira em torno de casamento, é impressionante. As pessoas se conhecem e falam, pô, você quer casar comigo? Aí conhece outro, pô, você quer casar comigo? A novela toda é dentro desse contexto. E nessa hora aí, o garotinho fala assim, pai, por que você não vive com ela? Vai morar junto? Aí a garotinha fala assim, não, que isso? Olha o espanto dela, que isso? Não se pode morar junto. Primeiro tem que se casar, não é isso, pai? Aí o pai, o ator, ele fala assim, mas é por isso que eu quero casar com a fulana. 1985. Agora olha a novela de 2016, solta lá, a partir dos 50 segundos aí. Solta. Esse brilho nos olhos. Baixa um pouco. O que mais você tem para me contar, filha? Eu e o Mário, a gente quer dar um passo. A gente quer morar junto. Você e o Mário morando juntos? Mas sem se casar, filha? Teia, olha que interessante. Essa novela aí que eu esqueci o nome dela, aquela das 7 horas, todo mundo sabe, né? Não sabe. Eu não vou dar audiência para ela. Essa novela aí, a filha está conversando com o pai e fala assim, pai, eu e o fulano queremos dar um passo à frente. Ah, que bom que queremos morar juntos. E o pai fica espantado. O pai é o símbolo do retrógrado, né? Do antiquadro, do arcaico. E a filha, e ele fala assim, minha filha, mas que isso? Poxa, você vai morar junto sem casar? E ela zomba, fala assim, pai, pelo amor de Deus, pai, pleno século 21, segundo milênio, e você ainda com esses pensamentos? Aí o pai fica assim meio que na parede, porque a novela não pode falar de princípios cristãos, né? Então o pai vai, baixa a bola, né? E fala, meu filho, então tá, né? Se você quer ser feliz, então fique, eu vou aprovar, vou confirmar e tudo aí. Então você vê as diferenças de 30 anos de novela. 1985, 2016, 31, né? 31 anos de diferença. Você vê como a mídia, você vê como a TV, você vê como os valores hoje se invertem. É isso que hoje vocês assistem na TV. É isso e coisa muito pior, que se você for dar uma vasculhada aí na internet, ou ficar observando o que teu filho, a tua mãe, a tua avó, o teu parente está vendo na TV, você vai ver quantos princípios deturpados a mídia tem tentado empurrar dentro de goela dentro de você, para você poder aceitar. Quando eu falo para vocês que nós devemos seguir algumas atitudes para ter um 2017 que agrade a Deus, gente, isso é uma coisa muito difícil, muito complicado. Quando você fala, por exemplo, de imoralidade sexual, gente, não tem prática mais difícil de vencer do que isso aqui. O que eu ouço falar de artistas, de pessoas do mundo evangélico, tem um artista americano muito famoso, negro, né, que canta a música Black, que ele viveu escravo da pornografia por muitos anos. Crente, subia no púlpito, pregava escravo da pornografia, casado. Ele falava que ele subia no púlpito, ele pregava, chegava em casa, tinha que assistir uma pornografia, doente, perseguido. Quantos pastores hoje, muitos talvez até nos ouvem aí, porque a gente está na internet, quantos pastores hoje tiveram seus ministérios acabados por causa de pecados de cunho sexual? Traição, pornografia, adultério, enfim, tantas outras coisas. O jovem hoje, ele é bombardeado diariamente pelos ataques através de todos os seus sentidos, né, visual, né, de tato e por aí vai. É um bombardeio. Então é muito difícil, eu sei que é muito difícil. Mas Paulo, ele fala para a gente, Deus usando um apóstolo, e falava para aquele povo que estava inserido num local que era terrível. Existiam prostitutas cultuais, pessoas que ficavam dentro das igrejas, se relacionando com as pessoas que entravam, porque era cultural para eles. Hoje nós temos casas de prostituição a céu aberto, que você pode ir lá e frequentar se você quiser.
A TV você só muda o canal e você vai ter acesso. As festinhas, as raves que tem aí, deturpam totalmente os princípios cristãos. Não, vai lá na micareta, beija quanto vocês quiserem, não tem problema nenhum, vai lá. E isso tem um preço a pagar, porque a própria palavra de Deus fala aqui. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Se você for olhar em alguns comentários de Bíblias aí, vai mencionar que esse corpo aí pode se referir, sabe a quem? A esposa. Se você for olhar aqui comentários, ele vai sugerir que esse próprio corpo aí pode significar também esposa. Então, quando ele fala, por exemplo, para os homens, fala assim, ó, cada um saiba controlar o seu próprio vaso, ou o seu próprio corpo, que seria, por exemplo, a quem diga a mulher, de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos, o quê? Desenfreados. E ele continua, como os pagãos que desconhecem a Deus. Quem vive na prática do pecado, quem vive respondendo a esses chamados constantemente, sem lutar contra isso, através do sangue de Cristo, ele provavelmente, aquela pessoa que tipo assim, não está nem aí, não estou falando daquela que está lutando não, estou falando daquela que não está nem aí, pratica, né, desenfreadamente, é considerada aqui pelo que Paulo fala, um desconhecedor de Cristo, não é isso? Não é o que está falando aqui? Como os pagãos que desconhecem a Deus. Não vivam com essas práticas. Você quer ter um 2017 que agrade a Deus? Se proteja dos pecados sexuais. É complicadíssimo. Michel, não sei como vencer. Michel, não tenho forças. Nós aprendemos pela psicologia que a nossa mente, por isso que eu botei uma figura ali, a nossa mente, nós somos bombardeados por pensamentos. Quanto mais você quer tirar o pensamento, mais ele vem. Não é assim? É assim. Quanto mais, não, eu vou tirar isso, eu vou tirar. Você não consegue. Não consegue. Os psicólogos falam que o nosso cérebro é como se fosse um HD de computador. O HD de computador, para quem não sabe, ele funciona, ele é o que armazena os arquivos, né, as informações da máquina. E tem um momento no computador que você quer deletar um determinado arquivo, deletar uma determinada informação. Aí você vai lá, delete. Ele some da sua máquina. Só que você não está vendo. Ele sumiu, ele foi deletado, foi para a lixeira. Ou às vezes você esvaziou a lixeira. Caramba, perdi. Você sabia que você não perde completamente o arquivo? Existem programas que recuperam arquivos deletados, até de HDs formatados, que é quando você zera ele de vez. Sabe por quê? Porque lá dentro do computador, dentro do HD, existem locais, né, que as informações elas ficam alocadas, como se fossem bloquinhos, elas ficam lá. Enquanto você não substituir aquele arquivo, ele continua lá. Quando você deleta, para você no computador ele sumiu, mas ele está lá no HD. Ele só vai desaparecer completamente quando você inserir uma outra informação em cima dele. Por isso que uma vez uma pessoa me procurou, Michel, eu preciso salvar minhas fotos, estava no, qual é o nome daquele negocinho que fica na máquina? No SD? Estava no SD, Michel, deu um problema, falei, vamos formatar. Não formate. Eu falei, não, tem que formatar, porque senão a gente não consegue ler ele no computador. Mas vai perder tudo. Eu falei, relaxa. Então a gente foi lá, formatou aquele discozinho, e eu peguei um programa, e aquele programa foi sondando, vasculhando, ficou lá 1h30 procurando, salvou os arquivos. Os arquivos que estavam deletados, o negocinho que foi formatado, eu ainda consegui encontrar os arquivos. Agora, teve alguns arquivos que não foram encontrados, porque a pessoa, ela apagou quando ela apertou outras fotos. Então, aquele arquivo novo entrou no lugar do antigo que estava escondidinho lá, então não pôde mais ser recuperado. Por que eu estou dando esse exemplo? A nossa mente é como um HD. Você quer tentar lutar contra isso daí, usando a palavra de Deus, usando a oração, você precisa trabalhar o que você pensa. Aí sim, aquele ditado faz sentido. Cabeça vazia, oficina do diabo. Gente, os nossos sensores, digamos assim, os nossos sentidos, eles são alimentados pelo trabalho que cada um exerce. Os seus olhos,
eles são as entradas, como diz, né, da alma. Se você tem um problema com pecados de cunho sexual, para que você vai ficar de madrugada acessando a internet sozinho? Se você tem uma falha nessa área, no seu caráter, uma tentação muito forte que você não consegue resistir, por que você fica de madrugada passando canais, desesperado lá, passando mais e mais canais, sabendo que de madrugada tudo se é permitido? Se você sabe que você dobrar a esquina, se você sabe que naquele dia, na casa lá do teu parente, da tua namorada, o pai dela, a mãe dela não vai estar, a sua namorada vai estar sozinha, para que você vai lá sozinho? Por que você vai ficar sozinho namorando naquele lugar escurinho? A nossa natureza carnal, ela é tão forte, ela pede tanto isso, que é praticamente impossível você resistir. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos resistir o diabo, mas fugir da carne. Lembra de José do Egito? Ele negociou lá com a mulher do Potifar, ele meteu o pé. Já deve ter subido aquele calor ali, porque isso é bom, é agradável, é um sentimento que Deus criou para você usar com a sua esposa. Só que o diabo, ele potencializa isso, e o mundo, ele abre um leque, fala assim, olha, você pode todas essas coisas. Você faz, olha, corresponda a todos os desejos que vieram no teu coração. Faça valer tudo. Enquanto a Bíblia fala assim, resista. Ou a expressão que ele usa aqui, domine, né, não seja dominado pelas paixões e os desejos desenfreados. Você quer trabalhar isso em você? Começa a trabalhar a sua mente. Começa a ocupar a sua mente com as coisas de cima. Comece a resistir isso. Ocupe as suas mentes com as coisas lá de cima. Olha aqui que a Bíblia fala em Colossenses 3, de 1 a 7. Eu vou ler. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, é como se ele estivesse falando assim, ó, já que vocês são crentes, são cristãos, eu vou mandar uma para vocês. Segura aí. Procure as coisas que são de onde? Do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento de vocês nas coisas de onde? Do alto. Olha o segredo aqui, ó. E não nas coisas terrenas, porque vocês já morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, nas quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Olha o que Deus está falando aqui. Gente, esse tipo de prática, a ira de Deus vem sobre essas pessoas que têm essa prática. Só que vocês viviam assim, só que vocês não podem mais viver. Não adianta eu chegar para vocês assim, gente, ó, vocês querem ter um 2017 que agrade a Deus? Sabe o que você faz? Santifique-se. É algo muito prática. Um dos pecados que mais corrompe o cristão são os pecados de cunho sexual. Por isso que ele está botando isso aqui. A Bíblia fala muito sobre isso, e a gente não pode fechar nossos olhos para isso. A nossa igreja é uma igreja muito jovem, é uma igreja de muitas pessoas que estão se preparando para casar, e não é fácil você viver em santidade. Não é você ser perfeito, não é você ser imune ao pecado, não é isso, mas é você fugir. Se os seus olhos pecarem, te fizerem pecar, o que Jesus fala para a gente fazer com eles? Arranca-os fora. Ah, Michel, vou arrancar meu olho hoje. Não é literal, mas ele está querendo dizer que é melhor você entrar sem um olho no céu, do que você entrar com os dois olhos no inferno. O que Jesus está querendo dizer? As tentações, as coisas que te levam a errar, elas podem sim te levar ao inferno. Você já parou para pensar nisso? Imagina você crente, cristão,
Já parou para pensar que por causa de uma prática errada, você pode ir ao inferno? Pô, você vê um filme cheio de erotismo, seus pais estão dormindo, aí você vai para o teu quarto, você quer o que depois disso? Você vai fazer o 5 contra 1 lá direto. Mulher então nem se fala, porque você está alimentando o seu sentido com coisas erradas. Gente, se os seus olhos começarem a absorver tudo que é de errado, você obviamente você vai praticar as coisas de errado. Outro dia eu estava vendo uma criança seguindo o pai dela numa rua, e estava eu e a Daniele, e a gente ficou vendo o jeito que a criança andava, igualzinho o pai. Papai, vem aqui, papai, e o pai nem ligava, seguia lá para frente, ele vindo atrás assim, igual um malandrinho andando. Por quê? Porque ele vê aquilo ali todo dia, é o espelho dele, é a única coisa que ele tem como referência, então ele vai imitar aquilo ali. Nós somos bombardeados, igreja, nós somos bombardeados diariamente com coisas que o mundo fala que é legal, mas são nocivos à sua fé, destroem você aos poucos. Você está com pensamentos impuros, está te corroendo, está te destruindo. Pense nas coisas que são de cima, pense nas coisas que são do alto, ocupe a tua mente com outras coisas. Se você sabe que vai ficar naquele dia sozinho em casa, tal, pega um DVD cristão, vai ver, vai pegar a tua Bíblia, vai ler, vai encontrar com um amigo que esteja, uma pessoa que seja legal, que seja companheiro. Pô, cara, vamos conversar, vai lá, vai se distrair. Agora, se você ficar lá em casa assim, Senhor, ai, que pensamento, sai cão, inferno, e vai ficar lá, aí depois você erra, e você, ai, Senhor, de novo, é óbvio, você não está agindo. 2, deixa eu ver se eu separei um outro versículo aqui, amor fraternal, olha o que ele continua lá no versículo 5, 6, nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Aí eu abro um parênteses aqui antes de entrar nisso aqui. Quando você erra, quando você adultera, quando você tem a prática sexual antes do casamento, extraconjugal, enfim, quando você erra, você está pecando contra o teu irmão. Você menino, você menina, a menina, né, com todo o seu, como é que fala, o seu charme, né? Aí a menina vai lá, né, mostrando o útero, mostrando até o umbigo aqui de decote, e o cara fica assim, né? Jesus dos crentes. Você está fazendo o irmão ter uma dificuldade aí para resistir, e a mulher e o homem a mesma coisa. Aí ele fala, ó, neste assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Tem muita gente que se aproveita do seu próximo, seu namorado, sua namorada, a pessoa da internet. O Senhor castigará todas essas práticas, texto que a gente leu aqui, como já lhe dissemos e asseguramos. Não sei nem se ele está se referindo a esse texto aqui que a gente leu, porque ele falou, já dissemos, já asseguramos. Quantos males vêm pelos pecados sexualmente cometidos errado? AIDS. Tantas doenças sexualmente transmissíveis, que a pessoa vai para o casamento, e se ela tivesse tido, né, se guardado, ela iria para o casamento sem nenhuma enfermidade, ela passa aquilo para o parceiro. Eu já ouvi falar de casos de irmãos dentro da igreja, o irmão lá pulou a cerca, a irmã pulou a cerca, aí o irmão não sabia, a irmã não sabia, e continuou tendo a sua vida como casal. Lá na frente descobriu que tinha uma doença. Olha o sofrimento da pessoa. Aí mais lá na frente descobre que, poxa, meu cônjuge me deu uma rasteira. E aí, como que fica? Você vê quantas pessoas aí que vivem doenças gravíssimas, ou vivem situações terríveis. Uma vez na faculdade, antes de entrar nesse item aí, uma vez na faculdade, já falei isso da IBD, estava tendo uma discussão sobre masturbação. Na aula de inglês, nada a ver, né? Mas entrou o assunto. E começou um debate, começaram a falar. Falei, gente, mas qual o objetivo disso? Promover a prática? Aí teve uma hora que chegou um rapaz lá na frente, totalmente assim, extrovertido, sem vergonha, e ele começou a falar, não, comigo é 6 vezes por dia. Falei, meu Deus, isso aí então,
6 vezes, e tô lá. E ele contando. Eu falei, eu não vou me meter nesse negócio aí não. Mas aí eu vi todo mundo batendo palma, assim, elogiando. Eu falei, gente, o que está vendo? Aí eu pedi para dar uma opinião. Eu falei, posso falar? Eu tinha lido uma matéria sobre esse assunto. Aí eu falei assim, professora, o problema é o seguinte, o que não foi dito aí até agora é o outro lado. Pesquisas já foram feitas e foi descoberto que as pessoas que são viciadas em masturbação, quando elas se casam, quando elas têm um relacionamento, elas têm dificuldades para sentirem prazer com seu cônjuge. Eles vão lá, se relacionam, mas o cara ou a mulher tem que ir no banheiro para se masturbar sozinho. Por quê? Porque acostumou, condicionou o seu corpo a só sentir prazer nisso. E muitos casamentos estão sendo destruídos. A senhora sabia disso? Aí a turma ficou meio assim, né? Porque o mundo, ele inverte as coisas. Deus não fez o sexo para ser praticado sozinho. Deus não fez o sexo para ser praticado extraconjugal, ou de outras formas que a Bíblia condena. Deus fez para algo lindo, preparado, como diz a Bíblia, né, o leito sem mácula, algo para você chegar lá depois da bênção de Deus, e ali você viver uma vida agradável a Deus. Muita coisa acontece, termina errado, porque começa errado. Então, muito cuidado com isso. Aí a palavra continua. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Talvez você fale assim, Michel, quero saber, você está com um pensamento muito pequeno. Não, a culpa não é minha, é com Deus. Se você rejeita o que eu estou falando, não está rejeitando o que eu propriamente dito estou falando, mas o que Deus está mencionando. Então é você com Deus. Eu aqui apenas estou transmitindo. Amor fraternal. Olha o que ele fala lá no versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Amor fraternal. A Bíblia fala lá em Mateus 24, que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, ou esfriaria. Jesus falou que próximo da volta dele, o amor iria se esfriar. Você quer ter um 2017 que agrada a Deus? Amém? Então a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa tentar expulsar, se abster de toda prática errada, incorreta e se santificar. 2, você precisa amar. Quando a gente olha, por exemplo, aqui, para a situação de Alepo, na Síria, viram o que aconteceu essa semana? Uma guerra civil que já dura quanto tempo? 2 anos, mais ou menos, né? Por aí. Uma guerra civil que misturou o Estado Islâmico, 5 anos. Uma guerra que misturou o Estado Islâmico, que já misturou um monte de coisa, agora é a guerra civil interna deles. Alepo. Curiosamente, foi exatamente de onde Paulo saiu para ir em Tessalônica. Paulo estava ali, na Síria, na Antioquia, e ele sai dali e vai lá para Tessalônica. Era o berço do cristianismo, as viagens de Paulo saíam praticamente sempre dali. Existia uma igreja forte ali. Se não me falha a memória, se não estou equivocado, foi o primeiro lugar que os cristãos foram chamados de cristãos. Se não me falha a memória. Então era o berço do cristianismo, uma cidade charmosa, como muitos dizem. Hoje está assim. Ônibus e mais ônibus de pessoas saindo. Não tem mais civis lá, segundo as organizações não governamentais. Só tem ali militar, extremista. Os civis todos abandonaram suas casas. Um lugar abandonado. Parece as imagens da Segunda Guerra Mundial. O amor se esfriando. Só que a gente não precisa ir para muito longe, não. Você vem para o Brasil. A falta de amor, ela prejudica o nosso próximo, não é isso? Quando a gente olha o nosso Brasil mergulhado na corrupção, e não se salva ninguém, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, todo mundo envolvido com sujeira. Não importa o credo,
não importa a raça, não importa a condição sexual, não importa nada. Muito político, muitas pessoas envolvidas com corrupção. Isso é falta de amor. Porque o governo libera, como uma vez eu vi uma estatística, uns 2 anos atrás, que o governo liberou não sei quantos milhões para a saúde. Aí vários hospitais faltando seringa. Que isso? Alguém está metendo a mão. Falta de amor. Essa semana eu vi que as pessoas que estavam esperando tratamento do coração, né, deu uma entrevista sobre isso. Várias pessoas esperando tratamento do coração e outras estavam furando fila. E foram investigar e falaram, mas como assim? Não, os médicos denunciando, né? Falando, pessoal da saúde aqui, né? E os médicos denunciando, falando assim, olha, tem muita coisa aí acontecendo por trás, por baixo dos panos. Corrupção. Isso não vai muito longe, não. No esporte, o Brasil é o país do futebol. Olha a falta de amor. Você vê imagens de torcedores praticamente se comendo. Você vê o ódio nos olhos das pessoas. Uma vez teve um torcedor de um determinado time lá na Presidente Vargas, cara, acabaram com o cara, ele morreu. Acabaram com o cara, juntaram ele mais de 20, e foi aquele cone, chapéu de bruxa, né? Foi aquilo, foi paralelepípedo, foi pedaço de madeira, e uma coisa terrível, acabaram com o cara. Falta de amor, dentro do próprio esporte. Você vê aquele caso do torcedor do Fluminense, né, ofendendo o torcedor do Inter, não é isso? Dentro do trem, eu vi, eu falei, poxa vida, eu acho que se é um carioca ali, ele explodia, né, porque o cara, né, gaúcho, né, o pessoal mais, né, bate, apesar de que eles são, né, macho, tchê. Mas o velhinho lá estava tranquilo, e o cara ofendendo, botando a mão na cara, dando tapa, e o outro todo sem graça, falta de amor pelo próximo. E não precisa ir tão longe, não. Você vem aqui na Vila Cruzeiro, você vê a falta de amor generalizada. Vivemos a situação de tiros praticamente todos os dias. Não sabemos se voltamos, se vamos voltar, enfim, não sabemos. Falta de amor. Vemos aí até aquelas áreas, né, das igrejas que antes tinham um certo respeito, hoje não tem mais. Falta de amor. E não precisa ir tão longe, não. Você vai para dentro da própria igreja. Eu comecei lá fora e entrei na igreja. O amor se esfria principalmente dentro de onde ele não deveria esfriar, que é dentro da igreja de Cristo. E em vários aspectos. É irmão que odeia o outro irmão. É irmão que fala bem do irmão, mas nas costas critica. É irmão que nunca tem nada certo, é sempre errado, e é sempre aquela crítica destrutiva, e aquilo, é fofoca, é tantas outras coisas. Isso destrói a igreja. As pessoas dentro da igreja valorizam vários dons, dom de línguas, dom de profecia, dom de cura, mas tudo isso vai passar, como a nossa irmã pregou aqui em Coríntios 13, mas existe um dom que ele vai ser eterno e vai vingar até lá no céu, que é o amor. Esse, o maior deles, sempre vai ser o amor. Só que é o que a gente menos valoriza dentro do corpo de Cristo. Menos valoriza. Quando nós deixamos o nosso irmão ralando sozinho, quando nós afligimos o nosso irmão e por aí vai. Então, gente, quer viver um 2017 que agrade a Deus? Ame mais. Demonstre esse amor. Dentro da igreja e fora da igreja. Haja, porque foi exatamente assim que foi aconselhado para aquele povo há mais de 2000 anos atrás, e hoje Deus nos permite falar com a gente também. Último, versículo 11, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora, e não dependam de ninguém. Sabe por que ele dá esse conselho aqui? Porque o contexto aqui é greco-romano, e os gregos, eles tinham um problema sério com o trabalho braçal. Para eles, na cultura deles, isso era trabalho de escravo. Então, para eles, o pensar, né, o meditar, isso que era nobre. Trabalhar ali era uma coisa muito escravo.
Então, o pessoal da igreja de Tessalônica começou a parar de trabalhar. E tinha um outro problema, que é depois o continuar aí desse texto aí, que se você quiser ler em casa, você pode ler. O povo sabia que Jesus iria voltar, porque Paulo falou. Então, o que eles fizeram? Bem, já que Jesus vai voltar, vamos parar de trabalhar. Então, eles viviam de cesta básica. Já viu aquela pessoa que vive de cesta básica? Tem gente assim dentro de igreja. Vive de cesta básica. Não trabalha, é um peso sempre. E Paulo aqui ele dá um conselho, olha só, vivam dignamente, não seja peso para ninguém, trabalhem arduamente, esforcem-se. Se não me falha a memória, é nesse mesmo livro que ele fala assim, ó, aquele que não trabalha também não coma. Porque exatamente que as pessoas estavam se acomodando. E Paulo vem com a ideia cristã, está vendo? O povo com a mente totalmente diferente. E ele fala assim, olha, trabalhem. Vocês aprenderam aí no meio social de vocês que trabalhar não é legal. Mas eu estou dizendo para vocês, trabalhem. Trabalhem. Sejam um exemplo. Olha que interessante. Se você abre o texto da palavra de Deus em João 17,15, o que Jesus fala lá? Eu não rogo que os tire do mundo, falando da gente. Jesus orou pela gente. Mas que os proteja do maligno. Não é de interesse de Deus que você vire um monge num mosteiro. Não, estou aqui em consagração eterna. Não, não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para salgar. Deus te chamou para iluminar. Deus te chamou para fazer diferença. Você precisa sim estar inserido nesse mundo. Porém, você não pode ser influenciado por esse mundo. Mas o contrário, você influenciá-lo. Quando Paulo fala isso aqui para o pessoal de Tessalônica, fala assim, gente, dê um exemplo. Deixe que esse povo que está ao redor de vocês vejam o que é o cristianismo em vocês. Lembra que nós propomos aí um ano diferente esse ano? Que é o ano no qual nós vamos com atitudes práticas mostrar quem é Jesus na nossa vida? Esse texto não veio à toa. O Senhor chama a igreja para praticar o Evangelho. Por isso que eu falei atitudes. Eu poderia botar assim, situações, como você, não, atitudes. Você precisa se santificar, você precisa amar, e você precisa de todas as formas ser o exemplo para aqueles que nos observam, para aqueles que nos acompanham, para os nossos vizinhos, para as pessoas que nos olham. As pessoas nos observam o tempo todo. Você precisa ser um exemplo na escola, você precisa ser um exemplo no trabalho, você precisa ser um exemplo quando vier uma crise, um problema, no momento do luto, no momento da dor. Tem crentes que passam um problema, uma crise na vida, acabou o cristianismo. E não é assim que Deus nos chamou. Guardem-se, ocupe a mente de vocês com as coisas que são de cima. De repente você fala assim, Michel, eu tenho muita dificuldade, eu sei disso tudo, eu sei que eu tenho que me santificar, eu sei que eu tenho que amar, eu sei que eu tenho que ser um exemplo, mas eu não tenho forças. Eu não tenho forças. Eu não sei como fazer e não tenho forças. Às vezes até sei como fazer, mas não tenho forças. Não consigo. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que muitas pessoas estão debilitadas, doentes. Imagina uma pessoa doente, uma doença que deixa você muito mal, chikungunya, né? É esse o nome? Chikungunya? A pessoa está lá debilitada, fraca, gemendo de dor, mas ela está fora do hospital e não está medicada. Ela vai melhorar? Não. Então, muitos de nós reclamamos, fazemos muitos pactos todos os anos, pedindo a Deus para mudar a nossa vida, para transformar, só que nós estamos fora do hospital, isto é, fora da congregação, fora de congregar como igreja, raramente nós vamos, e não temos intimidade nenhuma com o Pai se alimentando diariamente. Não estamos nos medicando, não estamos se alimentando, estamos simplesmente em casa reclamando da vida. Ó Deus, ó vida, fora do hospital, sem medicação, sem se alimentar. Vai melhorar? Vai ou não vai? Jamais. Vai acontecer o quê? Pessoal da área da saúde. Se uma pessoa tem uma doença que está debilitando ela não está no hospital, não foi no hospital, ela não está comendo e não está se medicando. O que vai acontecer com ela? Morrer. Vai morrer. Trazendo isso para o nosso contexto. O crente que não frequenta uma igreja, que não se fortalece como Hebreus 10, 25 fala,
que não se fortalece como igreja, que não tem na sua palavra, na palavra de Deus, meditação dia e noite, não tem prazer nela, que não ora, que não busca a presença de Deus, vai morrer espiritualmente, vai se deteriorar aos poucos. Então, querido, você já tem um segredo, Deus deu para você, pratique, peça ajuda, corra atrás, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, vá para o hospital, tome o remédio, se alimente direitinho, coloque na sua cabeça as coisas do alto, pratique o amor, ame o seu próximo e seja um exemplo. Se você seguir esses, que é o que o texto de Tessalonicenses fala, e muitas outras dicas que Deus fala na sua palavra, que você vai descobrir várias se você se alimentar diariamente, você vai ter, sim, um ano de 2017 maravilhoso, agradando a Deus. Não te garanto que você não vai ter problemas, porque a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Você vai pagar o preço. E isso, dentro do contexto do mundo, você vai sentir essa dor. Mas, diante de Deus, a tua coroa está guardada. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos aí. É o último culto dominical que nós vamos ter nesse ano. E eu queria deixar essa palavra com você. E eu queria que você orasse agora. Não vou pedir para você levantar, não vou pedir para você erguer suas mãos, mas eu queria que você, onde você estivesse, você orasse a Deus, você conversasse com o Pai, e você colocasse isso diante de Dele e falasse: Senhor, eu vou tentar de novo, me ajuda. E querido, quando você sair dessa igreja, comece a colocar em prática tudo isso, porque senão não vai adiantar. Atitudes práticas para um 2017 que agrade a Deus. Atitudes. Deus, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, Deus, cada homem e mulher, cada servo teu, que nesse momento se coloca diante do Senhor, falando contigo, abrindo o coração para o Senhor, dizendo que não tem forças. São muitos, ó Pai, muitos, Senhor, que já fizeram de tudo. Por quê? Porque estão tentando pelos seus próprios esforços, mas aprenderam lá na introdução dessa palavra, que a nossa vida está em Cristo, e é nele que nós temos que depender, é dele o socorro. Então Deus, domine a nossa vida, tome novamente as rédeas da nossa vida, guia-nos, Senhor, pelo caminho que o Senhor quer que nós passemos, caminhemos, em nome de Jesus. Nos mostra, Senhor, a Tua vontade, nos guarde, Senhor, nos proteja. Deus, esse jovem, esse adulto, Deus, mulher, homem, que tem sido escravos dos pecados sexuais, Deus, em nome de Jesus, os pensamentos contaminantes, que têm destruído a mente, ó Pai, do Teu servo e da Tua serva, que eles que têm o Espírito Santo aí dentro, ficam desesperados, porque isso dói. Sabemos que a batalha espiritual inicia-se na mente. Deus, em nome de Jesus, repreenda, Pai, cura, Senhor, e lava essas mentes. Demônios, em nome de Jesus, batam retirada, saiam em nome de Jesus. Deus, limpa, Senhor, transforma, Pai, limpa essas mentes, Senhor, em nome de Jesus. Pai, aqueles, ó Pai, que têm seu amor esfriado, não têm conseguido, têm lutado, ó Pai, disputado com irmãos, não têm praticado, têm odiado pessoas, Deus, em nome de Jesus. O ódio é semelhante ao assassinato, a Tua palavra fala isso, e os assassinos não entraram no céu. Deus, em nome de Jesus, que essa vida possa liberar o perdão. Nós sabemos, ó Pai, que num ato de perdoar, a pessoa mais beneficiada é a que libera o perdão, e não a que é perdoada. Então, Deus, em nome de Jesus, que essas almas possam entender esse princípio, e liberar o perdão agora, em nome de Jesus, para ficarem livres das ataduras, ó Pai, dessas amarras que aprendem,
e que não deixem elas serem felizes. Cura essa alma, Deus, amargurada. Tira as enfermidades que vêm por conta disso. Deus, que sejamos exemplo. Esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga, que não tem sido um exemplo como crente, que não tem sido um exemplo como pai, como mãe, como responsável, como filho. Deus, em nome de Jesus, que nos princípios da Tua palavra possamos ser exemplo, a começar em mim. Deus, em nome de Jesus, que tudo isso, ó Pai, que conversamos hoje aqui, que a Tua palavra nos ensinou, que a começar em mim, Deus, possamos praticar a partir de agora, para que tenhamos um ano, Senhor, um final de ano e um ano de 2017 agradável aos Teus olhos, e que o Senhor possa olhar para nós e falar: ali vai o meu filho amado, eu tenho prazer em ouvi-lo. Deus, que as nossas orações não sejam bloqueadas, e que o nosso coração seja sempre ligado no Senhor. É a nossa oração em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres aqui na Tua presença. Muito obrigado, Deus, nos dê uma semana abençoada. Ó Pai, que possamos lembrar do Senhor, o Salvador, nesse dia 25. Quando estivermos com a família, Deus, que possamos nos sentar e ceiar. Se não tiver ceia, não tem problema, que possamos estar com aquelas pessoas que nós temos prazer e ali estar em comunhão. Se estivermos sozinhos, não tem problema, nunca estaremos só, porque o Salvador sempre estará conosco, e Ele nos prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa, jamais estaremos sozinhos, porque o Senhor sempre estará conosco. Que possamos lembrar do Senhor, que possamos falar do verdadeiro significado, ó Pai, do Natal, para as pessoas que estiverem ao nosso redor. Que tenhamos, ó Pai, uma virada de ano abençoada, Senhor, que possamos ter um ano, ó Pai, de lutas. Obviamente elas virão, mas que possamos vencê-las, andar, ó Pai, no barco com o Senhor nele, nos ajudando em todos os momentos. Que tenhamos um 2017 que agrade o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? A Ele a glória, a honra e o louvor para sempre. Vão na paz, em nome de Jesus.